com muita alegria que a TV Mulheres Jornalistas está na Feira do Livro de 2020, nosso segundo ano, e vai ser um sucesso. Sabe por quê? Nós vamos trazer personalidades muito importantes. E nessa entrevista é o Miguel Paiva. Ele é cartunista, roteirista, jornalista, diretor. Então fique atento porque nós tivemos uma conversa muito bacana. Confira. Eu tenho uma ligação com a Feira do Livro de Porto Alegre muito grande. Além de ter trabalhado com Veríssimo, eu ia muito a Porto Alegre. Sou filho de gaúcho, passei minha infância inteira em Porto Alegre, caminhei muito pela Rua da Praia. E ia muito à feira e gostava muito de ir à Feira do Livro. Eu acho que a Feira do Livro teve uma importância na minha formação. Assim, nós fizemos lançamentos, vi o Luiz Fernando Veríssimo tocando jazz na Feira do Livro. Foi muito legal, fez parte da minha vida e é uma memória boa que eu tenho. Espero um dia voltar à Feira do Livro, a Feira do Livro como ela era, entendeu? Com as barraquinhas bonitinhas para a gente poder passear, tomar cerveja, jogar a conversa fora. Esse ano vai ser toda virtual e nós temos a Ti na Feira do Livro virtual este ano, né? Veja bem. Pois é. Me dá prazer do mesmo jeito, entendeu? Estar presente. Na próxima física, tu vem. Quando vier físico, o convite está feito, tu vem. Maravilha, irei com prazer, eu gosto muito. Quando a gente dá uma busca lá para ti, no teu nome, Miguel Paiva, tu é cartunista, tu é diretor de arte, escritor, autor de teatro, ilustrador, publicitário, diretor, roteirista, comentarista de televisão, de cinema, roteirista e jornalista. Tu se identifica mais com um ou foi a vida que foi te mostrando o que tu poderia ser mais um, mais outro, tu dá conta de ser todos ou tu é um de cada vez? Hoje em dia é mais difícil, né? Hoje com a crise, com a pandemia, a gente consegue ser aquilo que nos sobra, né? Diante dessa impossibilidade toda. É engraçado isso. Outro dia eu estava falando sobre isso. A gente não escolhe muito isso. É uma coisa mais de impulso mesmo, de desejo de fazer. Não é nem uma escolha profissional, nem uma escolha comercial, nem nada. As coisas talvez esteja mais ligado ao meu temperamento mais inquieto, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu fui discípulo do Ziraldo. O Ziraldo também é assim, ele sempre gostou de fazer muita coisa, sempre fez muita coisa. Talvez eu tenha herdado esse espírito. Hoje o que eu posso te falar é que eu gosto de tudo que eu faço. E basicamente eu gosto muito de escrever e de desenhar, entendeu? Isso é que estão assim no mesmo patamar para mim. Agora, escrever e desenhar você pode utilizar de várias maneiras. Você pode utilizar num filme, você pode utilizar num comercial, você pode utilizar num livro. Eu escrevo toda semana para o 247, para o site Brasil 247, faço televisão, desenho todo dia. Quer dizer, então, não dá nem para escolher o que eu gosto mais, entendeu? Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu tenho um rapaz em casa de 11 anos, o meu filho tem 11 anos, ele adora desenhar. Aí hoje o cachorro comeu um desenho aqui que ele fez. Que ótimo. Ele chorou o desenho legal dele. Aí eu falei que eu ia te perguntar, né, das frustrações que a gente tem, né? Se teve alguma frustração durante a tua carreira. Eu falei, às vezes pode cair uma xícara de café em cima lá no trabalho, tá terminando ali, cai. Claro, é papel, né? Ele desenha muito em papel hoje e já é no digital. Mas tem alguma frustração assim que aconteceu que tu pode dar um conselho? Isso aqui dá para agir dessa maneira. Eu sempre desenhei em papel e continuo desenhando em papel. Depois eu transfiro para o computador e finalizo no computador. Eu voltei a desenhar no papel muito recentemente, meus filhos até que me pressionaram muito para que eu voltasse a desenhar no papel. Antigamente não tinha computador, você desenhava no papel, pintava no papel, finalizava tudo no papel. Diz para o Arthur que o cachorro comeu o desenho dele é um bom sinal, é sinal de que o cachorro gostou do desenho dele. Tá dando estômago. Aí a mãe já, jornalista, deu uma ideia de fazer uma tirinha do cachorro. Claro. Com a tirinha dentro do estômago, né? Eu já tive frustrações assim, de tanto com... Tive uma grande frustração na minha carreira que eu uma vez fiz
Eu, quando voltei da Itália, eu morei muitos anos na Itália, e quando eu voltei aí em São Paulo, lá em São Paulo, me chamaram para fazer um trabalho para o MASP, para o Museu de Arte de São Paulo. O Pietro Maria Bardi era o diretor e ele estava fazendo uma grande exposição sobre os italianos e o Brasil, a história da imigração italiana no Brasil. E ele me chamou para fazer uma sala inteira, eram 30 e tantos painéis, entendeu? E eu, por uma questão de cabeça, estava num momento complicado na minha vida, de transformação e tudo, acabei fazendo só 12, entendeu? Ele ficou muito chateado, eu fiquei muito triste também de não ter feito o resto, e me arrependo muito de não ter organizado a minha cabeça e para ter feito tudo, entendeu? Porque, na realidade, a vida passa e esses compromissos é que ficam, né? As pranchas estão lá e eu podia ter feito mais e teria sido um trabalho mais interessante. Já perdi também textos escritos na época que o computador estava nos seus primórdios e o Word não era tão bom quanto hoje. Esqueci de salvar uma coisa e perdi ela toda, entendeu? Então foi também muito frustrante, nunca mais me lembrei. E até hoje tenho uma ideia de um cartoon que eu tive dormindo, acordei e não lembrei. E até hoje eu lembro dessa ideia que eu esqueci. E não sei qual é, eu sei que era muito boa. Tu é daquele que tem o caderninho do lado da cama para anotar as ideias, porque o artista ele tem a ideia mais de noite, né? Eu não sei se tu é assim. Não, eu sou. Eu não tenho caderninho, eu uso o celular mesmo. Naqueles notes do celular, eu quando tenho a ideia, eu levanto e anoto ali, entendeu? E mando para mim mesmo. No dia seguinte eu abro o e-mail, tá lá, entendeu? Isso eu já aprendi a fazer, porque não adianta você querer lembrar, porque essas ideias você normalmente tem num estado meio entre o consciente e o inconsciente. Para cair no inconsciente e você nunca mais lembrar é fácil, entendeu? Então é melhor você anotar na hora. É difícil lembrar de tudo, tem que mandar e-mail para a gente mesmo, né? Não, é muito difícil, é muito difícil. A cabeça é uma coisa, não é nem isso, nem me assusta mais. Uma época, uma vez na psicanálise, na terapia, eu perguntei ao meu analista se isso era algum sintoma de algum problema mais grave. Ele disse, nada disso, imagina, a gente esquece tanto, a gente tem tanta coisa na cabeça que você não consegue dar conta, entendeu? Você não consegue lembrar de tudo. Então e é o isso mesmo. artista, por si só, ele tem a cabeça mais... Parece que o gasto enérgico é maior, a criatividade gasta mais energicamente o mental, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, a cabeça não para de funcionar, o que, por um lado, é bom, porque você nunca fica pensando besteira, entendeu? Na realidade, você está sempre pensando alguma coisa e existe uma disciplina, né? Também existe uma disciplina de criação. Você que tem que trabalhar todo dia criando alguma coisa, você acaba se disciplinando, você acaba determinando aquele período do dia para ter ideia. Se bem que isso se anarquizou muito hoje, entendeu? No país que a gente vive, em que os fatos antecedem a lógica, né? Os fatos vão acontecendo sem a menor lógica, então você, às vezes... Acontece muito comigo, eu desenho a charge de noite, porque eu publico às 10 da manhã. Eu desenho a charge de tarde, de noite, e no dia seguinte, às vezes eu acordo às 8 com uma ideia completamente diferente, os fatos mudaram, o Bolsonaro inventou alguma coisa, alguém disse outra, aí eu, entre 8 e 10, eu desenho uma outra, entendeu? Então, isso tem acontecido muito, não há muita disciplina que resista a essa anarquia que nós estamos vivendo. Entendeu? Exatamente. Tu começou a escrever com 16 anos, isso mesmo, né? No Jornal dos Esportes. Foi. Eu comecei a desenhar. Mas logo em seguida, no mesmo Jornal dos Esportes, foi em 67. Na realidade, foi 66 para 67. O Ziraldo editava esse suplemento de humor e eu comecei a desenhar. Eu desenhava numa dupla com Marcelo Gomes, era meu amigo de colégio e meu parceiro. Depois a dupla se desfez porque nessa época não estava nem na moda a dupla sertaneja. Foi o Zeraldo que diz que foi a primeira dupla de cartunistas da história. Mas nós nos separamos logo e em seguida, logo, acho que menos de um ano depois, eu já escrevi um primeiro texto ali
uma página que eu fiz também sobre o cinema Paissandu, que era um cinema muito famoso no Rio de Janeiro, onde a esquerda festiva se reunia e tudo. Aí escrevi, talvez tenha sido a minha primeira matéria assim, escrita também, entendeu? Era de humor, mas era uma matéria escrita. Então eu comecei muito jovem, né? Eu era muito garoto. Eu acho que isso, por um lado, foi bom, porque a vida acontece, né, mais rápido, mas, por outro lado, também me deu uma sensação de saber as coisas muito cedo, que também não é bom, entendeu? E normalmente não é verdade. Mas depois acabei me dando conta disso. E a escrita, ela veio antes ou depois do desenho na tua vida? Assim, ou elas vieram juntas? Mais ou menos juntas. Eu quando tinha 12 anos, eu já desenhava de brincadeira, assim, mas eu ganhei um concurso de poesia. Um concurso de poesia organizado pelos Diários Associados. Era uma empresa jornalística muito famosa no Rio de Janeiro, tinha um jornal chamado Diário de Notícias, e eles organizaram um concurso de poesia. Eu não ganhei o concurso, eu tirei 6º lugar, ganhei uma menção honrosa e tudo. E o legal é que eu recebi o prêmio das mãos do Manuel Bandeira, grande poeta da nossa história e da nossa literatura. Então isso me marcou muito, assim, me deu a noção. Foram duas coisas: esse prêmio de poesia que eu ganhei, que mostrava que o que eu escrevia não era uma bobagem. E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com desenho, que eu publiquei no Cartoon JS, que era esse suplemento do Ziraldo, mas já mais tarde, com 16 anos, eu recebi pelo que eu fiz. Olha só. Aí eu falei, caramba, isso aqui certo, né? Vai dar certo, tem um futuro. Ser recompensado financeiramente é que dá certo, mas não, né? É uma série de situações. Não, mas é um parâmetro, né? Você, na realidade, e ainda jovem, então depois dando até palestras para alunos e tal, eu sempre disse o contrário disso. Eu disse que a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz. Isso pode vir ou não a dar dinheiro. Se der dinheiro para você sobreviver, ótimo, você vai ficar ainda mais feliz, entendeu? Mas normalmente dá. Normalmente, se você faz aquilo que você gosta, que é aquilo que você persegue e para você e que te deixa feliz, você vai acabar conseguindo viver disso, entendeu? E foi mais ou menos o que eu fiz. Mas na época funcionou muito assim como parâmetro. Primeiro parâmetro, antes de você receber o pagamento, é você ver o desenho publicado na revista ou no jornal. Aquilo ali tem uma magia, talvez a maior de todas, entendeu? Você abre o jornal e está o seu desenho lá impresso. Quer dizer, é uma coisa de reconhecimento muito grande, entendeu? Além disso, você no fim do mês ainda recebe um troco. É bom. Fechou todas daí. Aí é bom. Depois nunca mais parei de desenhar. Está até hoje desenhando. Eu acho que o desenho é para sempre na vida do artista, né? Claro. Não há dúvida. Eu acho que reacendeu um pouco em mim nos últimos tempos, depois que eu voltei a fazer charge. Reacendeu em mim essa inquietação, essa coisa que você fica ligado na realidade e você tem 2, 3 ideias por dia. Eu desenho, às vezes, as 2 ou 3 ideias, reaproveito ou não depois, mas, enfim, o que importa é você estar, de uma certa forma, sempre acompanhando a realidade. E é uma maneira boa, né? Muito gratificante de você participar. Como é que era trabalhar no Pasquim, que era um jornal de humor carioca em uma época de militares que estavam no poder? Tu sentia um peso maior na hora de fazer alguma crítica? Como é que era trabalhar num jornal de humor nessa época, nesse momento mais tenso, né? Eu me lembro de momentos de tensão, quando a redação foi presa e eu fiquei solto, eu e mais outras pessoas, o Miloro em fio, a Marta Alencar também, jornalista, ficou. Nós tivemos que ficar fazendo o jornal para eles, porque a gente não podia dar notícia que eles tinham sido presos. Então o jornal tinha que continuar saindo. Havia uma tensão em relação aos militares, claro, havia. Eu já tinha sido preso uma vez como estudante, depois acabei sendo preso de novo
já pelo Pasquim, não nessa prisão da redação toda, mas a gente tinha muito, eu não sei, era uma espécie de energia irresponsável de não se deixar levar por esse tipo de preocupação. Havia uma preocupação, havia uma consciência mais do que uma preocupação, uma consciência do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tinha um pouco essa noção dessa, não é nem missão que eu digo, porque missão é uma coisa assim muito missionária, digamos assim. Eu digo, a gente tinha essa responsabilidade com a nossa crença, né, de que a gente tinha que continuar a fazer o trabalho. Então, não, essa tensão não impedia. Quando você pensa no fato que o Pasquim foi criado em junho de 69, 6 meses depois do AI-5, que as coisas realmente se fecharam no Brasil, começou todo o processo de endurecimento mesmo da ditadura. Se você pensar que o Pasquim foi criado 6 meses depois disso, não foi nem criado por uma questão de provocação à ditadura, nem de desafio, não. Foi criado por uma questão de impulso mesmo, de quase de compulsão que nós tínhamos, ou que eles que criaram o jornal tinham, de fazer alguma coisa de humor, entendeu? Era um desejo muito maior de fazer um jornal de humor que conseguisse ser contestador do que vamos aqui criar o inimigo da ditadura. Não havia esse foco tão preciso, havia um foco mais genérico ligado à nossa crença mesmo. A liberdade, que você estava trabalhando com a liberdade de você. Exatamente. Era mais... Tinha uma ligação para fazer isso porque eu sou contra aquilo. Era pela natureza, pela originalidade. Eu, quando me lembro hoje daquele tempo, era uma coisa assim meio frenética mesmo. Na época que a redação estava presa, a gente fazia o jornal na rua. A gente ia para o escritório do Milor, o Milor trabalhava um pouco com a gente, aí depois lá da redação ligavam dizendo que a polícia tinha passado lá, perguntado pela gente, aí a gente saía do escritório do Milor e ia para outro lugar, quer dizer, era uma redação meio itinerante, entendeu? Não tinha muito... Depois houve um período de censura muito sério, muito grave, que a gente era desanimador, porque a gente tinha que fazer vários jornais para conseguir salvar um, né? Então era cansativo, era realmente desanimador. Não tem nada de heróico trabalhar nessas condições, não, entendeu? É muito melhor trabalhar num regime de liberdade. Não é poético, né? Não, nada. É chato, é cansativo, é frustrante. Entendeu? Mudou algumas coisas de lá para cá, né, Miguel? Que bom, mas ainda a gente tende a ter que mudar mais alguma coisa. O teu mudou. Diga. Não, pode, eu te atrapalhei, desculpa. Não, mudou, claro que mudou. Passamos um período muito bom de muita criatividade, de retomar o caminho do Brasil democrático e tudo mais. Mas hoje a gente já se sente ameaçado de novo, né? Ameaçado por uma ideologia retrógrada, por uma ideologia conservadora beirando o fascismo, entendeu? Então, não há uma censura formal, talvez, mas há. Né? Há um desmonte de todo o setor cultural, entendeu? Você não consegue produzir mais nada, quer dizer, se você produz, você é patrulhado, quer dizer, acaba sendo uma outra forma de censura disfarçada, mas continua. Voltamos a um regime de exceção travestido de democrata. Hoje me parece que tu vai escrever um texto, todo mundo é jornalista, tu vai fazer... É muito complicado, né? Ao mesmo tempo que a internet veio para apoiar muito, eu fico, às vezes, um pouco de cabelo em pé, assim, olha que eu não tenho pouco cabelo, né? Não, isso é uma mudança, de fato, isso aconteceu. Você ficou com mais liberdade Tem uns aspectos positivos, né? Hoje é mais difícil você enganar as pessoas, é mais fácil você denunciar as mentiras, as injustiças, as fake news. É mais fácil você difundir fake news também, porque você espalha na internet. Criou um novo equilíbrio, digamos assim, não muito justo, entendeu? Mas
de uma certa forma, vale tudo. Nesse vale tudo, a disputa ficou grande, porque, por exemplo, criam-se bolhas onde as pessoas acreditam naquilo que está sendo dito ali, seja mentira ou verdade. Quer dizer, então abriu um arco de possibilidades maior para você poder se expressar, mas ao mesmo tempo abriu um arco enorme, manipulável, porque é manipulado, sim. Tantos filmes que a gente viu recentemente, documentários que mostram isso. É um pouco temerário você dizer que a rede social é democrática. É democrática, mas é manipulável. Quem manipula é quem tem esse poder. Entendeu? Então, é muito mais fácil você manipular a massa do que ser o manipulador. Vou pro teu livro aqui, O Gatão de Meia Idade, ele virou um filme e o personagem tinha teu nome, aliás, tem teu nome, né? Personagens não morrem, né? Eles vivem para sempre. Ele era um cara solteiro, charmoso, sedutor e que atravessava a crise da meia-idade. Tu se inspirou em ti mesmo? A pergunta é se tu acredita que com esse movimento feminista atual, o gatão de meia-idade se adaptaria com a mulherada de hoje, com esse movimento feminista. Eu acho duas coisas. Uma que o Gatão, na realidade, em relação a Radical Chic, que eu acho que foi a personagem também muito forte, que nasceu antes do Gatão, o Gatão tinha uma história mais reconhecível. Ele não era nem solteiro, ele era separado, ele era divorciado, quer dizer, ele tinha tido uma história de casamento, tinha uma filha, quer dizer, ele tinha um lastro assim, um pouco mais claro. E naquela época, quer dizer, o Gatão só surgiu e a Radical só surgiu porque existia o movimento feminista, entendeu? E eu sou filhote desse movimento feminista. Eu me formei com as grandes feministas brasileiras, eu trabalhei com elas, com a Rosisca Dácio de Oliveira, principalmente, que foi minha parceira, minha patroa, trabalhei com ela no Instituto de Ação Cultural. E o Gatão surgiu justamente nessa visão crítica do que era o homem, né? Do que era o machismo e tudo mais. Eu acho que ele sobreviveria sim. O Gatão, eu usei a Radical, um personagem feminino, para dizer o que eu achava, o que eu pensava, num momento, num período que as mulheres não tinham o famoso lugar de fala que elas têm hoje, entendeu? Então, na realidade, eu aproveitei, eu acho que eu fui muito simpático à causa, eu sou uma pessoa completamente consciente do meu papel de homem diante disso, mas completamente simpatizante e digamos, solidário ao movimento feminista. Entendeu? Mas hoje eu acho que o lugar de fala é das mulheres e tem que ser das mulheres. As mulheres nunca tiveram lugar de fala, nem os negros, nem os gays, nem os índios. Então, é importante que isso seja... Quando as feministas apareceram, havia um movimento muito radical e foi fundamental que ele fosse assim para que ele se firmasse, para que hoje as pessoas entendessem. E mesmo assim, olha só como as mulheres ainda são desmerecidas, ainda são tratadas subalternamente, entendeu? Ainda existe toda uma diferenciação de equiparação salarial, de direitos parlamentares e de tudo mais, mesmo com o feminismo tendo surgido no início dos anos 60. Olha só quanto tempo passou e tão pouca coisa mudou de fato. Então é o seguinte, é preciso que haja essa radicalização, porque hoje certas coisas não são mais permitidas, entendeu? Você não pode mais permitir que certas coisas aconteçam, que certas histórias aconteçam, que certas opressões aconteçam, que certos assédios continuem a acontecer. Então é muito importante que agora o lugar do homem é o lugar de ouvir, não é o lugar de falar. Nós homens agora temos que ouvir. E a mensagem que a Radical diria para mim hoje seria assim: me escuta, senta aí e me escuta, entendeu? Ela não vai defender bandeira nenhuma, entendeu? Então, ela nunca defendeu, quer dizer, ela sempre foi extremamente crítica, né? ao que havia para ser criticado. Tu tinha comentado sobre a arte tá passando por transformações com relação ao Covid, né? E aí logo a gente já vai para o Memória do Traço depois dessa e já vai para o final da entrevista, mas eu queria te perguntar
sobre a pandemia para os artistas, porque a cultura foi uma das áreas mais prejudicadas, né, com a pandemia, e por outras situações já que vinham vindo, governo, enfim, né? O que houve, de fato, se descobriu uma maneira de continuar se produzindo, não necessariamente de ganhar dinheiro, continuar produzindo. Isso a gente talvez não seja tão satisfatório. Eu faço teatro, eu escrevo teatro, eu tenho mesmo agora 2 peças minhas, tem 3 peças, tinha uma que estava começando a ser montada, ia estrear em setembro, já teria estreado em São Paulo, e agora a gente adiou. A outra, eu tenho mais 2 textos antigos meus que estão sendo produzidos pela Cissa Castelo. A Cissa Castelo é uma amiga minha que mora em Belo Horizonte. Ela está dirigindo uma das peças chamada Pecados, com 2 atores que vão fazer pelo Zoom. Eu fiz cenários, porque no Zoom você usa esse recurso de poder botar um fundo como se fosse um chroma key. E uma outra peça que ela está dirigindo também para 2 atrizes, chamada Delicadeza, que ela vai filmar a peça. Ela vai para uma locação, para uma casa na Urca, no Rio de Janeiro, e ela vai filmar o espetáculo todo e depois ela vai distribuir como se fosse um filme. Quer dizer, então são maneiras que a gente descobriu. Eu produzo muito, sem sair de casa, eu não preciso sair de casa. Eu faço tudo em casa, eu desenho, finalizo, escrevo, mando para os lugares e sem precisar sair. Quer dizer, então, para nós, afetou muito no sentido da produção mais externa mesmo, o teatro, o cinema, que praticamente acabou, o teatro paralisou completamente. Memória do Traço é um livro que retrata a época e a trajetória da tua vida pessoal e profissional. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre ele pra gente, agora pra Feira do Livro, né? Por que tu resolveu criar ele? Se teve apoio de produção, assim, alguém te... Ou foi tu que foi lá pro... né? Quanto tempo tu demorou para escrever? O que te deu... Não, na realidade, a ideia surgiu há muitos anos. Eu queria fazer uma grande exposição. E aí eu percebi que a exposição ia ser uma coisa muito cara e que ia acabar caindo no esquecimento, entendeu? Então, comecei a pensar eu tenho um arquivo aqui, você está vendo esses arquivos todos aqui, ó, essa mapoteca, aqueles arquivos lá. Isso aqui tem mais de 10 mil desenhos guardados na época que o computador ainda não era parte fundamental da nossa vida. Quer dizer, eu trabalho desde 1967, quer dizer, é muita coisa guardada. Fui para a Itália, morei 6 anos em Milão, muito desenho. O computador só surgiu mesmo no final dos anos 90, no meio dos anos 90, que começou a gente a usar o computador como um recurso. Então, eu tenho muita coisa, e aí eu decidi que era mais interessante fazer um livro. E eu tenho 3 filhos, 2 enteados, uma enteada, um enteado, e tenho 3 filhos. O meu filho do meio, o Vitor, é jornalista também, é escritor, é jornalista, e ele sempre acompanhou muito a minha carreira e tudo mais, e ele decidiu que ele iria fazer o livro comigo. Então, eu fiquei super animado, nós viemos para cá, fizemos uma bagunça danada nesses arquivos, começamos a selecionar coisas, e ele decidiu fazer, e ele começou a fazer comigo as entrevistas, começou a me entrevistar sobre a minha vida, principalmente a vida profissional. Eu não quis fazer um livro que contasse a minha vida pessoal, eu queria... Tem elementos pessoais, é claro, mas através da minha carreira, né? Então, nós fizemos, acho que 12 entrevistas, foi assim, uma coisa monumental, eu falando na primeira pessoa, e ele transformou isso num primeiro grande texto, entendeu? E aí nós começamos a trabalhar em cima desse texto, a cortar. Se eu fosse pensar hoje no trabalho que deu, eu não teria feito, porque realmente, imagina, foi muito trabalhoso, o livro é todo ilustrado, é todo editado em pequenos capítulos, entendeu? Em que narra essa história toda. Então, acabou sendo muito prazeroso fazer. O Vitor, às vezes, me lembrava de coisas da minha vida que eu não lembrava, entendeu? Mas ele sabia. Então, foi muito gostoso construir essa história, e eu acho que eu precisava, entendeu? Eu fiquei feliz de ter feito isso, porque
as pessoas... Eu tive um personagem muito forte, a Radical Chic foi muito forte, e as pessoas acham que a minha vida foi só isso. E não foi só isso, eu fiz muita coisa muito antes da Radical e depois da Radical. Então, foi importante marcar essa trajetória, digamos assim, esse traçado, né, da minha vida, marcar com um livro. E acabou, a finalidade foi essa. Fizemos sozinho, eu e ele, foi duro, difícil, mas deu muito prazer, entendeu? E o livro está aí. Quanto tempo tu demorou? Quanto tempo ele demorou para te entrevistar? Quanto tempo para o livro? Olha, eu acho que a partir do momento que ele começou a me entrevistar foram 2 anos, entendeu? Mas esse livro já vinha sido pensado antes e a gente já estava elaborando. Toda essa parte de seleção demorou tudo, mas a partir que ele começou a me entrevistar até o livro sair, eu acho que foram 2 anos. E aí tem gravuras no meio, tem texto e gravura. Tem. Aí foi bom que eu aproveitei e digitalizei tudo aquilo que eu achava importante desse material vastíssimo. Aqui tem muita coisa ainda aqui, mas evidentemente tem muita coisa em repetição. Tudo aquilo que eu fiz, que eu criei, personagens, histórias, capas, cartazes, basicamente o mais importante está digitalizado e no livro. Então, acabou funcionando assim como uma espécie de compilação da minha vida, entendeu? Que foi super importante eu ter feito, entendeu? Isso aqui corre o risco de estragar, né? Essa sala que eu estou aqui, é o meu escritório aqui de Petrópolis, ela é toda higienizada, ela tem umas lâmpadas que impedem a umidade, entendeu? São esses arquivos todos, então ela é toda preparada para... E, de fato, funcionou. Esses anos todos, esses arquivos estão aqui. Eu ganhei de presente da Ângela, num dos meus aniversários, eu ganhei de presente o arquivamento desse material todo. Nós contratamos uma pessoa que organizou, arquivou tudo. Depois eu fiz uma bagunça danada para fazer o livro, mas enfim. Foi por isso que eu consegui fazer o livro também, que eu sabia onde estava. Está muito organizadinho para artista, né? Está tudo organizado, está tudo higienizado, está tudo sob controle. Entendeu? Mas essa organização teve a mão de mais alguém aí ou não? Porque os Não, teve a Ângela que proporcionou e a moça que fez o trabalho todo de organizar e arquivar, né? Colocar tudo em pastas e tudo isso foi fundamental. A parte dos arquivos pequenos ainda está toda organizadinha. Essa aqui do grande é que eu baguncei um pouco mais, entendeu? Mas então podemos dizer que atrás que e junto com o teu filho, claro, olha aí, ó, tu também, né, digamos, pariu o teu próprio sócio, viu? Não, de uma certa forma ele continua sendo meu sócio, o Vitor continua sendo meu sócio. Ele é sócio mesmo? Não é, mas assim, a gente faz muita coisa junto. O Diego, que é o filho mais velho, fez a capa do meu livro, que aliás é uma capa super bonita. E tem o Caio, que é o meu filho menor, que me deu muitas ideias e me fez começar a pintar. Eu comecei a pintar por influência dele, que ele é um excelente pintor também. Então, é uma relação com os filhos. É engraçado que são 3 filhos de 3 mães diferentes. Não são filhos da mesma mãe. O único elemento em comum sou eu, entendeu? Então, mas eles são muito próximos, são muito ligados. A gente é uma verdadeira comunidade familiar, entendeu? Ainda se juntou o meu enteado, a Nina, que é filha da Ângela, quer dizer, quando junta a família toda é ótimo. Todo mundo do bem, só deu artista, então. Todo mundo trabalhando mais ou menos na mesma área, entendeu? O que é ótimo, né? A gente fala mais ou menos a mesma língua. Não ia sair um médico cardiovascular? Só... Não havia esse risco. Então, partiu daí, são muitos trabalhos que tu tem naquelas gavetas lá no fundo. Certamente, quando tu foi morar para a Europa e voltou, deve ter trazido muito material também, né? Eu trouxe em algumas viagens. Quando eu voltei, eu trouxe eu me mudei de lá, depois de morar 6 anos na Itália, eu tinha direito a trazer não sei quantos metros cúbicos de trazer de volta para casa. Então, eu trouxe muita coisa e depois
numa viagem que eu fiz a Milão, que tem uma agência em Milão chamada Quipros, que é a agência que cuida das minhas coisas lá. Tinha muita coisa minha. Nós fizemos um pacotão, eu trouxe uma parte numa mala, pesava 40 quilos, e eu mandei o resto por transporte de carga também. Acabou que veio praticamente tudo. Eu estou lá na Itália agora, tem muito pouca coisa, tá tudo mais ou menos aqui. E no Rio que tem alguma coisa, mas aqui é que está o grosso mesmo da coisa. Miguel, tu não tem só o Memória do Traço, tem outros livros, né? Muitos. Quer falar de mais alguns que tu acredita que é importante as pessoas terem acesso a essa informação, que eles existam, né? Porque às vezes a gente tem tanto escritor, tanto artista, falta mídia, falta espaço, às vezes, para a gente poder colocar as pessoas, artistas como tu, pessoas boas, né, que a gente tem, e às vezes a gente fica muito naquela atualidade ali, naquela coisa, e tem tanta coisa. Pois é. A gente tem, o livro é feito para isso, né? Para durar, né? Então, eu agora há poucos dias, por uma questão de uma solicitação que me fizeram, eu andei relendo os Ed Mortes, os livros que eu fiz com o Luiz Fernando Veríssimo, sobre o personagem que ele criou, o Ed Morte, e eu desenhei mais de 10 mil tiras do Ed Morte. Nós publicamos no Globo, no Jornal do Brasil, e fizemos 5 álbuns. A LPM editava esses álbuns. Cada álbum era uma aventura. Teve o Sequestro do Zagueiro Central, teve Conexão Nazista, teve Procurando Silva, que foi o primeiro. Então, várias aventuras. Esses livros são fantásticos. Eu recomprei esses livros na Estante Virtual, que é esse site que você entra lá e busca o livro, digita lá o nome do livro, eles vão achar. No Mercado Livre tem, entendeu? Na Amazon tem. Não é mais em livraria. Em livraria você não encontra mais, porque eles saem. O Memória do Traço você encontra, porque é recente, mas os livros saem de catálogo, você não encontra mais em livraria. Então você tem que procurar. Essa é a grande vantagem que o livro tem, porque não é todo mundo que preserva o livro, né? Muita gente bota em circulação. Então você acha. Eu fiz um cartaz no livro, até conto isso. Eu fiz um cartaz, o primeiro cartaz de show dos Mutantes, do grupo de rock Os Mutantes. O primeiro show que eles fizeram em teatro, eu que fiz o cartaz, chamava Planeta dos Mutantes. E eu não tinha esse cartaz, e eu queria colocar ele no livro, porque é uma coisa histórica. E eu comecei a pesquisar na internet. O Vitor achou uma mulher no interior de São Paulo que queria vender o cartaz para mim por R$3.000, entendeu? Eu disse, eu não vou gastar R$3.000 para comprar um cartaz que eu fiz, entendeu? Eu acabei redesenhando o cartaz, entendeu? A parte de trás eu descobri na internet, e aí com a ajuda de um menino que trabalha com cartazes antigos de música aí do interior de São Paulo, nós reproduzimos o cartaz. Mas essa é a vantagem, que são coisas que não morrem, os livros também. Então, o que eu digo é o seguinte, procurem os livros. Os Ed Mortes são fantásticos. A Radical Chic, eu fiz 5 livros da Radical Chic, fiz 5 livros do Gatão de Meia Idade. Da Chiquinha, que é um personagem infantil que eu fiz 4 livros. Ed Mortes são 5 livros. Fora os livros que eu falei, eu fiz um livro de pensamentos da Radical Chic, entendeu? É só entrar na internet, googar lá meu nome, meus livros, que você vai achar, e se tiver interesse algum, entra no Estante Virtual ou nesses outros sites de compra de livro, ou mesmo na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu acredito que devam ter barracas que vendam livros antigos e sebos, e Porto Alegre. Para terminar, Miguel, eu quero te perguntar, ainda é muito difícil para quem quer escrever um livro aqui no Brasil, né? Por que tu acreditas, assim, que não sei se essa dificuldade aumentou, tu que tem essa experiência vasta em livros, né, em escrever, tu acha que aumentou a dificuldade de escrever livro aqui no Brasil, publicar, enfim, diminuiu? Porque a gente, ao mesmo tempo que vê aí, né, tu conseguiu um cartaz pela internet, tu põe lá com a tua obra, tu consegue buscar ela, mas, por outro lado,
O que pode ter dificultado para os escritores no Brasil? Eu acho que o Brasil sempre foi um país difícil para se escrever. Quer dizer, um povo para escrever precisa ler, né? E recentemente, esse é um hábito que está desaparecendo e não está sendo estimulado pelas autoridades, pelo governo, pelo Ministério da Educação, por quem deveria estimular a leitura, não está estimulando. Então, um povo que lê não escreve, não tem jeito. Essa é uma equação básica. Você, para escrever, precisa ler. Então, nós estamos virando um povo totalmente sem instrução, sem educação, sem escola, sem autoestima, sem fantasia, sem capacidade de transformar essa fantasia, essa autoestima, essa imaginação em alguma produção. Então, é cada dia mais difícil. As livrarias existem porque é uma resistência, elas estão fechando. Ela é uma resistência cultural forte, e a única maneira que a gente tem de sobreviver a isso, porque apesar delas estarem fechando, elas ainda existem. E você vê que existe muita oferta de livro, se produz muito livro, mas se lê muito pouco. Então, mas isso não tem jeito de consertar. Eu acho que o único jeito de consertar seria realmente reescrever a história da educação brasileira, voltar lá nos tempos do Darcy Ribeiro, onde a escola onde a educação era uma meta fundamental de qualquer governo, onde só através da educação você consegue realmente transformar um país e fazer o país se interessar pela transformação. Para transformar, você precisa conhecer. Para conhecer, você precisa ler, se informar. Então, não tem jeito. A única maneira de transformar essa realidade seria realmente recriar todo um sistema de educação. E o que a gente está vendo hoje é o contrário disso. É um desmonte, não só da cultura, mas da educação, da informação e de tudo mais. Então, por isso, a dificuldade de se escrever está diretamente ligada à dificuldade de ler e a dificuldade de escrever, de ler, né? E de se informar e de aprender. Não tem jeito. Quero te agradecer imensamente. Eu estou muito feliz de ter te entrevistado, porque a gente aprende com vocês muitas coisas. Eu acho que o jornalismo tem disso, né? A gente não pode ser sempre o mesmo profissional a vida inteira. A gente tem que estar aberto para os aprendizados. E, para mim, é uma escola estar te entrevistando. Muito obrigado. Que tu tenha muitos anos de vida e saúde com a tua família para poder continuar escrevendo livro, para te conseguir continuar desenhando muito, ter mais um 20 armário desses aí na volta aí com desenhos. E pela nossa equipe, muito, muito obrigado. Eu gostei muito da entrevista também. Quando a gente fala muito é porque a entrevista é boa, né? A gente fica estimulado a conversar. Eu achei ótimo, um bate-papo muito bom, prazeroso. Muito obrigada, Miguel. Um beijo grande. Imagina, obrigado a você. Obrigado a todos. Tchau, querido. Um abraço forte. Tchau, tchau.